Dinheiro não traz felicidade, manda trazer. É muito melhor sofrer depressão em Paris do que na sala da sua casa. Esses são apenas alguns ditados que envolvem uma questão de difícil resposta. Dinheiro traz ou não felicidade? E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês dois gráficos, dois estudos que mostram a resposta definitiva para essa pergunta e a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais. E a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E na semana passada eu fiz uma sequência de stories lá na minha página do Instagram. Eu falei um pouco mais da minha opinião sobre se dinheiro traz ou não felicidade e eu trouxe algumas reflexões importantes para você chegar à sua própria conclusão desse assunto. E eu tive tanta, mas tanta repercussão positiva sobre o que eu levei lá no Instagram que eu resolvi gravar esse vídeo com alguns detalhes a mais e algumas visões um pouco mais completas sobre o que eu falei lá no meu Instagram. Mas antes de falar sobre esses estudos, esses gráficos, essas visões, eu quero saber de você. Me conta aqui no comentário, você acha que dinheiro traz ou não felicidade? Para você, dinheiro é um motivo para ser mais feliz, ou então um catalisador para a sua felicidade? Ou então com mais dinheiro você seria uma pessoa mais feliz ou não? Eu quero saber a opinião de vocês. E com certeza esse não é um assunto que tem uma resposta pronta, uma resposta definitiva, uma resposta objetiva. Ela é muito relativa dependendo de quem você fala, de que situação específica estamos falando. Mas existem alguns gráficos e estudos que eu já vou mostrar para vocês que nos dão uma direção muito interessante para chegar a essa conclusão. Mas antes de falar sobre esses estudos e esses gráficos, eu quero que você se imagine andando por um deserto. Você está nesse deserto, a temperatura está acima de 40 graus, há dias que você não bebe nada, há dias que você não come nada, morrendo de fome, morrendo de sede, aquele sol na tua cabeça, aquela secura em volta de você, só tem areia para todos os lados que você olha. E a única coisa que você consegue pensar é em tomar uma água, em comer algo suculento, algo gelado para matar essa fome e essa sede. E aí do nada, por uma sorte do destino, você olha e ali está uma laranja madura, geladinha, ninguém sabe como ela tá geladinha, mas ela tá ali geladinha, suculenta. Você pega essa laranja, você dá uma mordida nela e ela provavelmente vai ser a melhor laranja que você comeu na sua vida. E aí você dá mais uns 3, 4 passos, olha pro outro lado e você encontra mais umas 3 laranjas idênticas à anterior, suculentas, macias, maduras, geladinhas. E é óbvio que você fica tão feliz quanto. Você come aquelas laranjas com uma vontade, com gosto, aquelas laranjas estão deliciosas. Agora digamos que você dá mais alguns passos, você anda mais uns 10 metros e você encontra uma caixa com 10 laranjas. Óbvio que você vai ficar feliz, afinal você está no deserto sem nada em volta a não ser areia. E você vai comer aquelas 10 laranjas com muita alegria. Mas pode ter certeza que a 10ª laranja, ou a 14ª, considerando que você já comeu 4 antes dessa caixa com 10, não terá o mesmo gosto e não te trará a mesma felicidade, a mesma alegria do que a primeira laranja. E indo um pouco além, imagina que você anda mais alguns metros e você encontra uma feira de laranjas. Você tem 50, 60, 100 laranjas à sua disposição. Pode ter certeza que depois da 50ª laranja você já não aguenta mais ver laranja pela frente. Você pede a Deus que ele te dê alguma outra coisa que não seja laranja. A felicidade, ou então a utilidade, que é o termo técnico usado pelos economistas para explicar o que a gente já vai falar, não chegará nem perto da felicidade ou utilidade que você teve com a primeira, segunda e terceira laranja. E saiba que é exatamente isso que acontece com dinheiro, com laranjas, com água, com roupa e com todos os bens que a gente consome ao longo da nossa vida. E esse conceito não fui eu que inventei, ele existe desde o século XIX e foi documentado por economistas como Alfred Marshall e Friedrich von Wieser. Acho que é isso. Para eles, todos os bens que consumimos ao longo das nossas vidas segue essa lei que é conhecida como Lei da Utilidade Marginal Decrescente. E ela nos mostra que a utilidade, que é o termo técnico para felicidade, é decrescente à medida que a quantidade daquilo que nos traz essa felicidade fica maior e maior. Quanto mais você tem daquele item, seja dinheiro, laranjas ou até mesmo água potável, menos felicidade ou menos utilidade uma nova unidade daquele item te traz. Editor, coloca aqui na tela o gráfico que mostra justamente isso. Vocês podem ver no eixo vertical
que a gente tem ali a utilidade ou a felicidade, em inglês utility. E no eixo horizontal a gente tem a quantidade, nesse caso quantidade de dinheiro, quantity of money. E aí reparem que ali no começo, quando a gente adiciona 10 quantidades de dinheiro, de 10 a 20, a nossa utilidade sobe de 3 para 8. Então, com 10 dinheiros no caso, a gente tem 5 pontos de utilidade. Reparem que se a gente olhar mais para a direita no gráfico, ali entre 70 e 80 unidades de dinheiro, essas 10 unidades, que são as mesmas 10 unidades do 10 para o 20, nos trazem apenas um ponto de utilidade, nos levando de 30 para 31. E para mim esse gráfico explica de forma sensacional se dinheiro traz ou não felicidade. Vejam como no começo, quando uma pessoa é pobre, quando ela não tem as suas necessidades básicas atendidas, o dinheiro traz sim muita felicidade. Agora vejam que quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos felicidade a mais ela ganha com uma nova unidade de dinheiro. Isso não significa necessariamente que a pessoa que tem mais dinheiro é menos feliz que aquela que tem menos dinheiro, mas nos mostra que 100 mil reais para quem não tem nada faz uma diferença gritante na vida dessa pessoa, enquanto 100 mil reais para um multimilionário ou para um bilionário não faz menor diferença. E é justamente esse gráfico e esse conceito econômico que explica que dinheiro traz sim felicidade, mas apenas até certo ponto. E aí a pergunta que fica é: qual ponto? Até quando o dinheiro traz felicidade? Qual que é o valor que a gente tem que pensar em conquistar para ter essa felicidade? E um outro estudo da Universidade de Yale já tentou responder essa pergunta. Eles constataram, algumas décadas atrás, que 70 mil dólares anuais seria o suficiente para garantir a felicidade de uma família aqui nos Estados Unidos. 70 mil dólares anuais é um salário de mais ou menos 5.800, 5.900 dólares por mês. E eu posso garantir para vocês que com esse salário, a não ser em grandes metrópoles nos Estados Unidos, você consegue viver muito bem com uma qualidade de vida e todas as suas necessidades básicas atendidas. Lógico que se a gente quiser traduzir esse valor para o Brasil ou para uma realidade de outro país, a gente tem que usar uma conversão que é chamada de PPP, ou Purchase Parity Power, que nos diz quanto que uma quantia de dinheiro em um país, o poder de compra que ele tem nesse país, é equivalente em outra moeda em outro país. Mas independente se esse número é 70 mil dólares, 70 mil reais, 200 mil reais, 5 mil reais, eu quero trazer para vocês uma outra teoria que nos faz entender ainda melhor se o dinheiro traz felicidade ou não. E essa teoria é a teoria da hierarquia das necessidades humanas, também conhecida por muita gente como a pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide, editor, coloca aqui na tela, vocês conseguem ver que a base dela é composta por necessidades fisiológicas do ser humano, como respiração, comida, água, sexo, sono. A segunda base da pirâmide, um pouquinho acima da fisiológica, é a segurança, ou seja, ter uma segurança no seu corpo, no seu emprego, nos seus recursos, aonde você mora, a segurança da sua família. E perceba que são justamente nesses dois primeiros níveis da pirâmide de Maslow que a gente consegue atingir essas necessidades com dinheiro na sociedade atual. Quanto mais dinheiro você tem, melhor você consegue se alimentar, mais segurança você tem para o seu corpo, para sua família, para o local onde você mora, melhor acesso à saúde você tem também. Então vejam que dinheiro traz sim felicidade até o ponto que você tem todas essas necessidades atendidas, até o ponto que você não precisa mais se preocupar em colocar comida na mesa, em ter uma segurança mínima, em sobreviver dia após dia com a sua família, com aqueles que você ama. Só que é aí que entra o problema. Reparem que nos próximos níveis a gente tem necessidades de amor e relacionamento, por exemplo, ter uma boa amizade, uma família que te ama, a intimidade sexual, que é diferente do sexo, aquela necessidade fisiológica que está lá no primeiro nível da pirâmide. Perceba que nenhuma dessas necessidades de amor e de relacionamento verdadeiro, eu falo aqui, você consegue tendo mais dinheiro. E a grande ilusão das pessoas, ou pelo menos das pessoas que acham que dinheiro traz felicidade ao ponto de não ter limite, de quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais felicidade ela tem, geralmente essas pessoas acham que com mais dinheiro você terá um amor mais verdadeiro, amigos mais verdadeiros. E para quem tem muito dinheiro, ou para quem conhece alguém que tem muito dinheiro, sabe que isso está longe de ser verdade. A mesma coisa com estima, confiança, respeito dos outros. Talvez você até tenha um respeito de pessoas que admiram quem tem muito dinheiro, mas é um respeito superficial, não é um respeito profundo por quem você realmente é, e sim pelo que você tem de posses monetárias. E lógico que existem alguns pontos nesses níveis superiores da pirâmide que
estão coincidentes com pessoas que têm muito dinheiro, como por exemplo a solução de problemas. Geralmente pessoas que solucionam problemas com muita eficiência, que têm uma facilidade de solucionar problemas para as outras pessoas, são pessoas que têm muito dinheiro. Mas vejam que elas não têm uma moralidade ou uma criatividade maior porque elas têm muito dinheiro. Elas teriam essa moralidade e essa criatividade de qualquer jeito. Ter mais dinheiro simplesmente potencializa essa capacidade delas. Então percebam como que o gráfico de utilidade marginal decrescente e a pirâmide de Maslow se complementam na busca de responder essa pergunta se dinheiro traz ou não felicidade. Assim como no exemplo que eu dei lá na minha página do Instagram, se você der 100 reais para um mendigo que está passando fome há dias, esses 100 reais vai trazer uma felicidade tremenda para ele. Assim como a laranja suculenta e doce que você encontrou no deserto. Se você der 10 mil reais para um pai de família que não tem dinheiro para colocar comida na mesa, não tem dinheiro para pagar o aluguel e o plano de saúde dos seus filhos, pode ter certeza que esses 10 mil reais mudarão a vida e a felicidade dessa família. Agora, se você der 1 milhão de reais para a pessoa mais rica do mundo, o Elon Musk, por exemplo, ele não vai ficar nem um pouco feliz com essa doação. No máximo, ele vai ficar desconfiado e preocupado do porquê será que você está fazendo isso para ele. Então percebam como a utilidade ou felicidade, assim como o dinheiro, é algo totalmente relativo. O que é ser feliz para uma pessoa não é o mesmo que é ser feliz para outra pessoa. O que é muito dinheiro para uma pessoa não está nem perto de ser o mesmo do que é muito dinheiro para outra pessoa. E aí eu chego a um ponto muito importante desse vídeo. As pessoas que dizem que dinheiro traz sim felicidade e que a felicidade depende de ter mais dinheiro é porque elas nunca tiveram dinheiro suficiente para perceber que essa não é a resposta. Assim como as pessoas que dizem que dinheiro não traz felicidade é porque elas nunca viveram a realidade da maioria da população do mundo que não tem o suficiente para o básico, para os 2 primeiros níveis da pirâmide de Maslow, e um pouco mais de dinheiro faria uma diferença tremenda na vida dessas pessoas. E aqui eu quero compartilhar com vocês opiniões pessoais minhas, da experiência que eu já tive na minha vida. Eu já tive condições financeiras muito boas e muito ruins na minha vida, assim como eu já convivi com pessoas bilionárias e pessoas que não tinham dinheiro para comer no dia seguinte. E o grande problema, seja dos bilionários ou das pessoas que não têm dinheiro para comer, é quando elas atrelam a quantidade de dinheiro à felicidade que ela terá no futuro. Ah, quando eu receber um aumento eu vou ser feliz. Ah, quando eu conseguir economizar tanto por mês eu vou ser feliz. Quando eu ganhar na loteria eu vou ser feliz. E toda vez que a pessoa atrela a felicidade dela e da família dela a uma quantia financeira depois das necessidades básicas atendidas, ela trata o dinheiro como um fim e não como um meio para atingir coisas incríveis na vida dela. A pessoa acredita que ela terá mais saúde sem se exercitar e sem comer bem. Ela acredita que ela terá relacionamentos verdadeiros, sem reciprocidade, sem amor, sem cuidado com as pessoas. Ela acredita que ela terá uma vida preenchida sem passar sequer um minuto fazendo aquilo que ela realmente ama. E é aí que está o problema. Em dizer que dinheiro traz felicidade sem considerar essas variáveis, sem considerar essa utilidade decrescente. E infelizmente eu já vi pessoas com muito, mas muito dinheiro. Tanto na minha profissão passada, quando eu trabalhava num private banking, eu cuidava do dinheiro de pessoas multimilionárias e alguns bilionários, quanto antes disso, quando eu jogava golfe. Vocês sabem que grande parte de pessoas que jogam golfe tem um poder aquisitivo muito grande. E o engraçado é que quanto mais dinheiro a pessoa tinha, mais problemas parecia ela ter. Se a pessoa não tinha uma cabeça boa e uma visão correta do mundo, parecia que quanto mais dinheiro ela tinha, mais ela sofria, ou mais problemas traziam para a vida dela. Pessoas com dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar, nem elas, nem as próximas 10 gerações da sua família, com depressões profundas, com pensamentos suicidas, sem amigos de verdade e fazendo coisas que eu não gostaria nem de falar aqui para vocês. Por outro lado, eu também já convivi com pessoas muito, mas muito simples, pobres financeiramente, mas com uma riqueza invejável e uma felicidade que nem se comparam a pessoas com muito mais dinheiro e muito mais posses financeiras. Quando eu jogava golfe, eu convivia muito com as pessoas que trabalhavam no clube, e grande parte dessas pessoas são pessoas muito simples, pessoas que moram em comunidades, em favelas, perto dos campos de golfe. E além dessas pessoas serem uma das mais felizes que eu já conheci na minha vida, grandes amigos que eu tenho até hoje, essas pessoas são as mais divertidas de passar horas e horas batendo papo e realmente vivendo. Então, voltando à nossa pergunta original do começo do vídeo, dinheiro traz felicidade? Sim,
e muito, porém até certo ponto. A partir do momento que você atrela a sua felicidade depois das necessidades básicas atendidas a ter mais dinheiro, você virará um eterno escravo desse dinheiro. Você terá ele como um fim e provavelmente nunca atingirá a felicidade verdadeira. Por outro lado, se você tratar o dinheiro como um meio para atingir coisas muito maiores do que números na sua conta do banco, você entenderá que a felicidade verdadeira, depois da base da pirâmide, está muito, mas muito além de qualquer cifrão. Eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir um pouco sobre as suas decisões. E antes de concluir, eu quero trazer uma outra mensagem para vocês. Alguns de vocês podem estar em dificuldades financeiras, podem não ter dinheiro suficiente para fazer aquela viagem, para comprar aquele celular novo, mas existem outras formas de riqueza que eu posso garantir que se vocês olharem com carinho, vocês também têm. O simples fato de você ter saúde para estar aqui me assistindo, de ter um computador ou um celular com uma conexão à internet, já é motivo para você agradecer e se considerar rico. Se você tem uma casa, uma família, tempo para estudar sobre finanças e dinheiro, uma mente capaz de entender o que eu falei, de raciocinar e de interpretar essas informações, você já está numa posição muito mais feliz do que você pode imaginar. E se você parar de atrelar a sua felicidade a ter cada vez mais dinheiro, talvez ela chegue muito antes do que você imaginava e de uma forma que te surpreenda. Se você gostou do que eu trouxe aqui nesse vídeo, considere compartilhar ele com alguém que precisa dessa mensagem também. E se você tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, ou se você mudou a sua opinião ao longo desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.